Que Deus nos abençoe. Ouvi alguns anos atrás uma história contada por Raul Teixeira sobre Dr. Bezerra de Menezes e sua família. Dr. Bezerra de Menezes tinha um filho que passava por um processo grave de obsessão. Ele praticamente já não tinha mais condições de interagir, já não falava, já não andava. E Dr. Bezerra de Menezes, conforme nós conhecemos, com a sua bondade, continuava no seu trabalho, na sua atividade, e semanalmente tratava de dialogar com esse espírito que obsediava o seu filho. E sempre pedia que ele o perdoasse, que acabasse com aquela rixa. E o espírito radicalmente dizia sempre que não faria, que continuaria a cobrar, porque ele não merecia o perdão. O Dr. Bezerra de Menezes insistia, toda semana dialogando com ele, falando para que ele pensasse, recomeçasse a sua trajetória e desse a oportunidade ao seu filho, para que ambos pudessem voltar a viver, porque de alguma forma ele também estava prisioneiro, ficava junto ali o tempo todo ao seu filho, não vivia a sua vida, que ele pudesse ter contato com seus familiares, com seus amigos, viver uma vida diferente, não permanecer naquele estado. Mesmo assim, o espírito permanecia com o seu pensamento, com a sua atitude de não ceder. E certa vez, o Dr. Bezerra de Menezes, muito preocupado, o filho naquele estado muito grave, a sua esposa ali muito preocupada, muito triste, ele, mais uma vez conversando com o espírito, pediu que ele desse uma chance, desse uma oportunidade e repensasse, recomeçasse. A sua história seria outra, certamente. E o seu filho poderia também recomeçar, quem sabe, por sua vez, seguir um novo caminho, não ser mais aquele que tanto o prejudicou no passado, mas que ele precisava de uma chance de um recomeço, de uma nova oportunidade. E o espírito, já há muito tempo ouvindo o Dr. Bezerra de Menezes e o acompanhando, ele já de alguma forma havia adquirido um certo respeito. O Dr. Bezerra de Menezes, naquele dia, pediu a ele encarecidamente que ele tivesse compaixão, se ele não pudesse perdoar o seu filho, mas que tivesse compaixão da sua esposa, que sofria muito, a mãe do rapaz. E ele então disse ao Dr. Bezerra de Menezes: olha, Dr. Bezerra, há muitos anos que eu acompanho, eu sei do seu coração, da sua bondade, e eu até poderia deixá-lo por sua causa, pela sua maneira de ser, pelas suas atitudes que eu venho acompanhando e observando. No entanto, para ele, não há essa possibilidade. Eu não penso mais em deixá-lo. Dr. Bezerra de Menezes pediu então encarecidamente que ele repensasse, que desse uma oportunidade e fosse seguir um outro caminho que seria bem melhor para ele, independente da condição do filho. E ele então disse ao Dr. Bezerra de Menezes: pelo senhor eu faria, mas tem uma coisa, se eu deixar o seu filho agora, ele não sobrevive, ele morrerá, que já não vive mais sem mim. Era uma obsessão por subjugação, aquelas mais graves, onde o espírito
do rapaz já estava completamente dominado. E se ele deixasse o rapaz, ele não sobreviveria, segundo o relato do próprio espírito. O Dr. Bezerra de Menezes então disse: pois que seja, dá essa oportunidade. Vá, meu irmão, siga um novo caminho. E ele então disse ao Dr. Bezerra de Menezes: olha, se o senhor quiser ver o seu filho ainda vivo, o senhor encerra a reunião e corre para casa, porque de hoje em diante eu não volto mais para lá. E foi-se embora. O Dr. Bezerra de Menezes, então, fez a prece de encerramento, despediu os seus companheiros e correu para casa. Chegando em casa, encontrou a esposa sentada, o filho com a cabeça em seu colo, e ela então lhe disse: ah, Bezerra, nosso filho abriu os olhos, perguntou por você, deu um suspiro e se foi. Aí, meus irmãos, uma lição que, apesar de ser um grande espírito, não há privilégio nem privilegiados. O Dr. Bezerra de Menezes passou por essa situação delicada em seu lar, com seu próprio filho. Então não há condições de separação, não há espíritos beneficiados. Por outro lado, a lição que fica para todos nós, a confirmação da imortalidade da alma, que há espíritos e que esses nos observam. Portanto, façamos o melhor caminho, busquemos não nos envolver negativamente com quem quer que seja. Aprendamos a amar o nosso semelhante. Não busquemos desavenças, desencontros, para não criarmos inimizades que possam no futuro nos proporcionar uma situação tão delicada como essa. Façamos sempre o melhor esforço, seguindo os exemplos do Mestre Jesus, colocando em prática os seus ensinamentos e vivenciando o seu amor em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, esteja sempre presente em nossos corações. Muita paz.